Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o substantivo. Estamos dando início ao estudo das classes gramaticais. Então, as classes gramaticais, elas estão no que nós chamamos de nível morfológico, tá? Então, níveis de análise, né? Então, nós temos o fonético, fonológico, é aquele que está relacionado ao som produzido pela palavra. O morfológico, que é isso que nós estamos falando, morfo de forma, né? Então, mas é o estudo das classes gramaticais. O sintático, semântico, então o sintático é a relação entre os termos, entre as partes. O semântico está relacionado ao significado, ao sentido, né? Então, vamos ver aí os níveis de análise, né? Então, um exemplo aí. O professor explicou o conteúdo aos alunos. Então, do ponto de vista fonético, nós poderíamos falar, né, que é uma palavra trissílaba, oxítona, tem um dígrafo, né, ali, SS. Então, essa análise é do ponto de vista fonético, está relacionada à ideia do som. Morfológico é um substantivo comum, simples e concreto, ok? É um substantivo, né, comum, simples e concreto. Do ponto de vista sintático, o professor ele exerce a função de sujeito. Então, o sintático é sempre a relação com os outros termos. Ele depende dos outros termos para estabelecer aí, né, qual é a classificação adequada. E semântico está relacionado, né, ao significado. Então, é aquele que ensina uma ciência, uma arte, um mestre. Então, é o significado. Então, semântica está relacionado ao significado. Então, as classes gramaticais, né, ou classes de palavras, nós temos 10, né? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, que nós chamamos de grupo nominal. Por quê? Porque, de alguma maneira, essas classes elas estão em torno do nome, né? Não só do substantivo como nome, mas às vezes o pronome ele faz essa relação com o nome. O adjetivo é uma característica, mas ao mesmo tempo de alguma maneira está relacionado, você está dando nome para aquela característica, né? Então há uma proximidade entre eles. Então, nós temos depois o grupo verbal, que é o verbo e o advérbio, e o grupo relacional, que é a preposição, conjunção e interjeição, que são, né, também os conectores, né? Os conectores. Então vamos falar primeiramente do substantivo, tá? O substantivo é a classe gramatical ou morfológica de palavras que nomeiam seres, reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Além disso, inclui nomes de ações, estados, qualidades, sentimentos, tá? Então, pessoal, do ponto de vista assim bastante prático, substantivo é tudo aquilo que você puder dar um nome. Tudo aquilo que de alguma maneira você puder dar um nome é um substantivo. Daí nós teremos os tipos de substantivo que nós falaremos mais adiante. Mas, de uma maneira geral, substantivo é tudo aquilo que eu posso nomear, que eu posso dar um nome. Como percebemos, dentro das classes dos substantivos, há subclasses, né? Então, nós temos lá, percebam que aqui são os pares, né? Então, o substantivo ele vai ser comum ou próprio, tá? Ele não pode ser os dois. Mas ele pode ser comum e simples, porque simples faz parte da outra subclasse. Daí ele vai ser ou simples ou composto. Ele vai ser primitivo ou derivado. Ele vai ser concreto ou abstrato. Ou ele vai ser coletivo, pode estar entre os coletivos. Então, o mesmo substantivo ele pode ser comum, simples, primitivo e concreto? Pode. Né? Então, a gente sempre pensa a partir das subclasses. Então, vamos falar de substantivos comuns e próprios, tá? Comum não nomeia um ser em específico, mas sim uma classe. Então, quando a gente pensa numa palavra que ela vai designar um grupo entre vários, nós estamos falando de substantivo comum. Então, por exemplo, eu falo a palavra carro.
Quando eu falo a palavra carro, eu estou designando um grupo que tem várias possibilidades, inclusive muito diferentes entre eles. Mas eu estou designando um grupo. Então, quando eu designo um grupo, é um substantivo comum. Daí, suponhamos que dentro dessa classe, né, do substantivo comum, dentro da ideia de carro, eu vou especificar um. Né? Eu vou identificar o que é o Fusca. Então, tem o Fusca, que entre os substantivos comuns eu vou separar um. Então, esse eu vou chamar de substantivo próprio. Né? Então, próprio é o que nomeia um ser particular. O ser é referido pelo nome que é propriamente seu, por isso é escrito com letra maiúscula. Então, eu tenho lá na classe, né, vários alunos, várias alunas. Daí, entre eles, há, né, uma aluna que se chama Maria. Ah, mas na sala tem outras, tem mais de uma. Tudo bem, mas nós estamos distinguindo uma, duas, seja lá quantas forem na sala, entre todas as outras possibilidades de alunas. Ah, mas e se tiver uma sala toda só com Maria? Tudo bem, continua sendo um substantivo próprio. Por quê? Eu estou aquela sala em relação a todos os outros alunos do mundo, né, de todas as outras escolas, eu estou distinguindo esta, né, ou este nome em relação aos outros. Então, pessoal, o substantivo próprio é quando você vai especificar um em relação aos outros. Né? Exemplo, Nina, né, que é o nome da gata. Então, gato é um substantivo comum, todos os gatos são gato. Mas quando você dá um nome para ele, ele passa a ser um nome próprio. Né? Então, lá, Totó, nome do cachorro. Sony, Maria, Catanduva, Brasil. Então, são as várias possibilidades aí. Tá? Então, o substantivo comum ele vai designar uma categoria e o substantivo próprio dessa categoria ele vai diferenciar um, né, desses ou alguns desses entre várias possibilidades. Temos também substantivo simples e composto. Né? Então, simples possui apenas um radical, né? Moleque, pé, beijo, flor. E substantivos compostos, mais de um radical, pé de moleque, beija-flor. A dificuldade, às vezes, está em algumas palavras elas estarem juntas e a gente não perceber, né? Elas não estarem acompanhadas de hífen e a gente não perceber que se trata de um substantivo composto, né? Então, por exemplo, podem vir acompanhados de hífen ou não. Então, guarda-chuva, vocês têm lá o verbo guarda, né? E chuva. Sambódromo, então já não tem hífen, né? Passatempo, tem passa e tempo. Então, é um substantivo, esses dois, né, embora não tenham o hífen, são substantivos compostos. Então, temos que ficar muito atentos nos substantivos compostos, que não é tão evidente assim por não ter o hífen, ok? Nós temos também os substantivos primitivos e derivados. Né? Então, os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Teoricamente, são aqueles que iniciaram, que de outras palavras derivaram dele. Ah, mas como eu faço para saber? Às vezes, algumas palavras é meio complicado, né? Mas pense que geralmente aquela palavra que tem um radical mais simples, as outras mais complexas derivaram dela. Mas não existe uma regra muito clara, teria que entender, né, a origem mesmo da palavra. Embora a maior parte delas a gente consiga perceber. Então, por exemplo, derivado que vai vir da primitiva. Então, eu tenho lá pedreiro. Pedreiro a gente sabe que veio de pedra, né? Porque a gente sabe que tem várias outras palavras, né? Pedregulho, né? Várias outras que também derivaram de pedra. Então, a gente entende que pedra é a palavra, vamos chamar assim, original, é a que dá origem a várias outras palavras derivadas dela, né? Então, nós temos vidro. Então, daí vai dar origem à vidraçaria, vidraça, entre outras, vidraceiro. Então você sabe que vidro
é a primitiva e as outras são as derivadas, né? Então, laranja, laranjada, livro, livraria, livreiro, e entre várias possibilidades. Depois nós temos lá os substantivos concretos e abstratos, tá? Então, substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existirem, têm existência autônoma, né? Podem ser imaginados. Então, eu gosto da definição de substantivo concreto, é todo aquele que você possa imaginar, tá? Imaginar, se alguém te der uma caneta, você desenharia exatamente aquele substantivo. Então, por exemplo, mesa. Você fala para você consegue imaginar uma mesa? Você consegue. Você pode desenhar uma mesa? Você consegue. O mesmo, a cadeira, o mesmo a fada. Ah, mas fada não existe, não importa. Você tem na sua cabeça uma ideia, você consegue desenhar exatamente uma fada, um saci, um dinossauro, não importa. Já substantivo abstrato, ele vai nomear principalmente ações, estados, sentimentos, e eles dependem de algo para existir, e eles não podem então ser imaginados por si só. Então, quando eu penso, por exemplo, num pulo, né? Ele deu um pulo. Eu não consigo imaginar o pulo, eu consigo imaginar alguém pulando. Mas se eu fosse desenhar, eu ia desenhar uma pessoa numa situação de pulo. E outro teria que interpretar que trata-se de um pulo. Mesma coisa o salto, a saudade, a alegria. Então, eu consigo, por exemplo, desenhar, né, uma situação que represente a alegria. Mas eu não consigo desenhar a alegria em si. Mesma coisa a tristeza, né? Eu não consigo desenhar a tristeza, eu consigo desenhar uma situação triste, eu consigo desenhar uma pessoa com uma lágrima para representar a tristeza, mas eu estou desenhando uma lágrima. Então a lágrima é concreto, a tristeza é abstrato. Então o abstrato é aquilo que ele não existe por si só, eu preciso de outro elemento para conseguir representá-lo. Ok? Substantivos coletivos, tá? Os coletivos são aqueles que, mesmo estando no singular, eles vão transmitir a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie, de um conjunto, de um grupo, né? Por exemplo, elenco, conjunto de artistas; fauna, conjunto de animais de uma região; flora, conjunto de plantas de uma região. Pessoal, e a lista ela é imensa, tá? Nós não vamos falar de todos, não vamos ler todos, eu vou passar. Daí, se você vai dando pausa para você ir acompanhando, lendo, é muito interessante, importante conhecer, né? Para uma cultura geral. Isso pouco se cobra diretamente num vestibular ou no Enem, mas é sempre importante conhecer para saber que isso melhora o vocabulário. Então, você pode utilizar algumas dessas palavras, isso vai contribuir, sem dúvida, né, para o seu vocabulário, tá? Então, aí tem alguns, aqui mais alguns, né? Então, vou só destacar alguns, ó. Cáfila, né? Que é o coletivo de camelos, um comboio, né? Cardume de peixes é bem conhecido. Código é de leis, né? Cordilheira de montanhas, então você lembra lá da Cordilheira dos Andes, que são várias montanhas ali, né? Temos, vou destacar mais alguns, por exemplo, enxame, pode ser de abelhas, de insetos. Frota, né? Frota de navios, veículos de uma mesma empresa. Mais alguns. Grupo é de pessoas ou de coisas de uma maneira geral. Legião, de soldados, de anjos, de demônios. Matilha, tá? De cães de caça. Mais alguns, ó, esse também é um clássico, molho, né? Que é de chaves, mas pode ser também de verdura. Pelotão de soldados. Ah, mas tem um outro também que é de soldados. Às vezes tem alguns, pessoal, que algumas possibilidades que servem. Tem alguns grupos que vai ter mais de um coletivo, tá? Isso acontece. Então, pomar de árvores frutíferas. Ramalhete de flores. Réstia também é bem comum, né? Mas é importante conhecer, que é de alhos, de cebolas. Turma é de estudantes, de trabalhadores. Vara de porcos, também bem conhecido, tá?
Então são algumas possibilidades, existem mais, tá bom? É só para vocês conhecerem alguns, depois se tiverem interesse e curiosidade, pesquisem mais. É bom conhecer de uma maneira geral, né, os coletivos. Então, o substantivo, continuando, né, o substantivo é uma classe que sofre flexão ou é uma classe variável. Ou seja, ela se altera, varia de seu estado inicial. O que isso quer dizer? O substantivo nós temos, quando a gente fala, né, das classes de palavras, algumas que são variáveis, aquela que vai mudar, vai concordar em gênero, número, grau, e nós temos as que são invariáveis, que elas não mudam. O substantivo é a classe que altera, que varia, né, que ela é variável. Então nós temos lá, por exemplo, a flexão de gênero, garoto, garotá, né, masculino, feminino. Flexão de número, singular, plural, garoto, garotos, garotá, garotás, que é singular, plural. Temos também a flexão de grau, né, aumentativo e diminutivo, garoto, garotinho, garotão. Então são as possibilidades, tá bom? Então ela é variável, vai concordar, né, e pode alterar. Ainda em relação ao gênero dos substantivos, né, nós temos dois tipos, biformes e uniformes. Então, vamos falar do primeiro. Muitos substantivos apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Eles são chamados biformes. Duas formas, né? Biformes. Exemplo, tio, tia. Então, mesmo ali, o radical ele é bem parecido. Só muda ali o final, mas são diferentes. Agora, às vezes o radical muda bastante, né? A mãe, o pai. O boi, a vaca. Então, percebam que o radical se altera muito, se altera bastante. Mas mesmo se fosse, né, garoto, garota, ainda assim é biforme, são duas formas. Então, às vezes o radical pode mudar pouco, às vezes ele pode mudar bastante, mas tem duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Mas a maioria apresenta apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Eles são chamados de uniformes. Dentre os substantivos uniformes temos os. Nós vamos ter três tipos aí. Epicenos, designam animais e só tem um gênero para indicar os dois sexos. A distinção se faz com as indicações macho e fêmea. Então, por exemplo, a lagartixa, né? Você tem a macho, fêmea. Você não tem o lagartixo. Então, você tem, né? Você tem uma palavra, é a lagartixa, macho ou fêmea. O hipopótamo, daí macho ou fêmea. Então, esses são os epicenos, tá? Que você vai distinguir usando a palavra macho e fêmea. Temos também os sobrecomuns. Apresentam um só gênero, mas indicam pessoas de ambos os sexos. Então você fala assim, a pessoa. Tanto serve para homens quanto para mulheres, ou se estiver tudo misturado. A criança também serve para ambos os gêneros. O cônjuge também, não importa se é o marido ou a esposa. A palavra cônjuge serve para ambos, ok? Temos também comuns de dois gêneros, apresentam uma só forma para os dois gêneros. O que se distingue é o, né, ou a que os antecede. Por exemplo, o cliente, a cliente, o dentista, a dentista. Então, o artigo que vem antes é que vai determinar o gênero. Esse é chamado de comuns de dois gêneros. Então, algumas vezes também o gênero ele vai alterar, né, fazer uma alteração semântica. Semântica, como nós falamos, né, é ligada à ideia de sentido, significado. Então, o cabeça tem o significado de o líder. A cabeça é a parte do corpo. Né? Temos lá o capital é o dinheiro, o valor. A capital é a cidade, é uma parte da cidade, ou uma cidade central em relação a um estado, a um país. O grama, né, unidade de peso. A grama é a vegetação. O moral, ânimo. A moral, regras de conduta. Importante, né? Masculinos, palavras que são masculinas, né? O açúcar,
o apêndice, o avestruz, o champanhe, o dó, o eclipse, o guaraná. Femininos: a alface, a apendicite, a cal, a cólera, a ênfase, a sentinela, a mascote. Embora, pessoal, alguns destes a gente percebe que tem passado, né, por uma mudança para, às vezes, comum, né, algumas mudanças. Então, por exemplo, mascote a gente ouve, a gente vê escrito muitas vezes, né, como o mascote, embora gramaticalmente seja uma palavra feminina. Singular, plural. Então, a maior parte dos substantivos formam plural com acréscimo da letra S. Né? Então, você tem lá camiseta, camisetas. Enquanto o modo de formar o plural pode variar dependendo da terminação das palavras. Né? Então, isso vocês já viram, mas só reforçando. Então, substantivos terminados em R, né? S ou Z, você vai acrescentar o es. Então, por exemplo, colar, colares. Substantivos terminados em L, precedidos de A, E, O, né, e U, substitui-se o L por is, canal, canais. Substantivos terminados em ão, substitui-se por ãos, ães, ões. Mãos, né, por exemplo, mão, mãos, alemão, alemães, ação, ações, ok? Substantivos paroxítonos terminados em S ou X são invariáveis. O pires, os pires. Então, somente o artigo vai para o plural. O tórax, os tórax. Então, apenas o artigo vai para o plural. Ok? Mas a maior parte tem que se observar que boa parte dos substantivos é só acrescentar o S. Então, às vezes os alunos me perguntam, professor, qual é o correto? Né? Degraus da escada ou degraus da escada, né? Qual estaria correto? Pessoal, a palavra, né, degrau, assim como a palavra grau, ela termina com U. Se termina com U, você não vai usar a regra do L, você vai usar a regra do U, que é simplesmente acrescentar o S, né? Então, o correto é degraus, ok? Os degraus da escada. 2.1, né? Agora falando sobre o grau. O grau representa variações indicadas nos substantivos pelo aumentativo e pelo diminutivo. Por exemplo, nariz, normal. Narigão, grau aumentativo. Narizinho, grau diminutivo. Nem sempre o grau do substantivo indica tamanho. Ele pode indicar também familiaridade, afeto, desprezo, zombaria. Então, ou seja, o significado nem sempre é só de diminutivo. Pode ter aí outros significados dependendo do contexto. Né? O grau aumentativo e o grau diminutivo pode ser formado de duas maneiras, sintética e analítica. A sintética ocorre quando o acréscimo de ão, inho, né? Narigão, narizinho. A analítica, quando o substantivo vem acompanhado de uma palavra que indique aumento ou diminuição. Nariz grande, nariz pequeno. Então, usa uma palavra, você acrescenta uma palavra ao substantivo para dar essa ideia de grau. Em geral, o aumentativo é indicado pela terminação ão e o diminutivo por inho, mas muitas outras terminações são possíveis, né? Então, rapaz, rapagão, barca, barcaça, festa, festança, corpo, corpanzil, sala, saleta, chuva, chuvisco, lugar, lugarejo, casa, casinha, casinhola, casebre. Então percebam que não necessariamente segue apenas a regra, né, apenas o inho. Então a gente finaliza aqui, né, a primeira parte aqui sobre substantivo. Depois nós vamos dar continuidade, né, ao estudo das classes gramaticais. Até a próxima.